O Catar, país sede da Copa de 2022, não era o que é hoje, até os anos 70. Muito pelo contrário, era um país com um alto índice de pobreza e que atualmente é um dos mais ricos do mundo. O que eles fizeram para reverter o quadro econômico? Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou contar um pouco mais sobre o Catar. Um país cheio de curiosidades e muito rico. Mas isso não quer dizer que lá seja um jardim colorido de flores, né? Como você verá logo mais. O Catar é um país localizado na Ásia Ocidental, na Península Arábica, e faz divisa com a Arábia Saudita. Possui apenas 11.437 quilômetros quadrados, isto é, maior somente que o Distrito Federal, que possui quase 6.000 quilômetros quadrados. E o número de habitantes em 2020 era de 2,8 milhões de habitantes. A capital, Doha, onde vive a maioria dos catarianos, comporta 84% dos habitantes do país. A religião predominante é o islamismo e o gentílico varia: catariano, catarense ou catari. Até o ano de 1971, o Catar ainda era um país protetorado pelo Reino Unido. Essa proteção teve início ainda em 1916, quando o Império Otomano caiu em desordem e foi dividido. O Império Britânico, então, propôs ao Sheikh Al Thani para criar quaisquer relações com outros países sem o consentimento prévio do governo britânico em troca de proteção militar. Esse mesmo tratado foi reforçado depois, em 1935. Em 1939, descobriram que havia uma grande reserva de petróleo nos subterrâneos do Catar. Porém, a Segunda Guerra Mundial impediu que fosse feita qualquer tentativa de exploração. Após a guerra, o domínio britânico foi diminuindo, principalmente após a independência da Índia e do Paquistão, em 1947. O Catar, que até então sobrevivia principalmente da pesca e da venda de pérolas, começou a explorar o petróleo somente na década de 50, o que iria fazer com que o país saísse da linha de pobreza. Veja bem, eu disse que o país saiu da linha de pobreza, não a população em geral. Nos anos 70, o cenário catarense começou a mudar com a exportação de petróleo. Com sua independência do Reino Unido proclamada, o país juntou-se ao Bahrein e outros 7 países e fizeram uma federação. Contudo, disputas regionais fizeram com que o Catar rapidamente saísse da coalizão, que acabaria se tornando os Emirados Árabes Unidos. A partir de 3 de setembro de 1971, o Catar se tornou um Estado soberano e começou a fazer negócios com a França. Em 1974, sob o governo de Bin Hamad Al Thani, a Qatar Petroleum assumiu o controle de todas as operações de petróleo no país. E em 1976, acabaram descobrindo um depósito de gás natural, o maior do mundo na época. Esses foram os 2 principais fatores que colaboraram com o enriquecimento do Catar. A década de 70 marcou também o início de uma grande migração para a região. Pessoas da África, da Ásia e até mesmo de outros países árabes correram para a região que mais prometia, tanto em vagas para trabalho quanto em melhoria de vida. Para se ter uma ideia da conjuntura populacional do Catar, estima-se que 75% da população atual tenha sido formada por imigrantes. Com a chegada desordenada de imigrantes,
o governo se viu na obrigação de separar o joio do trigo. Para isso, foi construído um conjunto habitacional localizado na região sul de Doha, que foi chamado de Labour City, ou Cidade do Trabalhador. São apartamentos pequenos, feitos especialmente para abrigar os novos trabalhadores que iam chegando e ainda chegam à cidade. E não, isso não é e nunca foi feito de graça. Até hoje paga-se R$ 1.500 catarenses, o equivalente a R$ 1.680 por um quarto pequeno e um banheiro. Assim como acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, Doha apresenta um contraste muito forte entre riqueza e pobreza, que acaba ficando oculto pela beleza e imponência dos seus edifícios localizados no centro comercial da cidade. Normalmente, em situações como a de agora, os acessos a áreas que mostram o lado pobre da cidade não são abertos a turistas, mesmo porque não é bom para o país ter suas feridas expostas para o resto do mundo, não é? Segundo pensam os seus mandantes. Completamente avesso aos prédios e a outras construções suntuosas que esses imigrantes ajudaram a levantar, os conjuntos habitacionais onde eles moram geralmente são desprovidos de tratamento adequado de água e esgoto, os quartos são bastante reduzidos, enquanto as roupas e calçados são colocados em sacadas e nos corredores estreitos para secar. Se você pensa que o espaço traz somente esse desconforto, está enganado. A falta de espaço acaba gerando grandes desconfortos, sérias desavenças e conflitos entre os moradores imigrantes. Então, se você pensa em visitar um amigo de longa data que mora num lugar como este, melhor marcarem para se encontrar no centro da cidade. Combinado? Apesar disso, o país conta com um dos maiores PIBs per capita do mundo, que chegou a $124.000 em 2017, maior até que o PIB dos Estados Unidos. Vale dizer, no entanto, que este valor é extraído de uma média, e isto não significa que aqueles que trabalham pesado ganhem $10.000 por mês. Como vimos, os salários não passam de R$ 1.500 catarinenses, ou $423 por mês. O que concluímos com esses números é que um percentual baixíssimo de pessoas tem um rendimento médio de $10.000 ou mais, enquanto a grande maioria restante se aperta nos cubículos e sofre para pagar o aluguel. Bom, a família Al-Thani ainda possui investimentos e propriedades fora do país, além de ações em empresas gigantes, como Volkswagen, Shell e Porsche. É um regime monárquico, uma dinastia que vem governando o Catar desde 1825. Ao longo desses quase 2 séculos, a dinastia Al-Thani passou por diversas abdicações forçadas, normalmente provocadas por um filho ou sobrinho ansioso por assumir o trono. Tanto é que em 2013, enquanto o sheik Hamad Al-Thani passava férias na Suíça, seu filho Tamim simplesmente mandou avisá-lo que seus serviços reais não seriam mais necessários. Ao invés de contestar a atitude, o sheik simplesmente entregou o poder ao seu filho, que na época tinha 33 anos. Tamim Al-Thani é um fã dos esportes. Em 2005, ele fundou a Qatar Sports Investments, que se tornou e ainda é a empresa dona do time francês Paris Saint-Germain. Tamim foi quem organizou os Jogos Asiáticos em 2006, o Campeonato Mundial de Natação, que já ocorreu no país em 9 ocasiões, bem como a Maratona de Natação da FINA e a Federação Internacional de Natação, em 4 anos seguidos. Recentemente, Tamim fez lobby suficiente e conseguiu levar para o seu país a Copa do Mundo pela primeira vez. Antes da era de Hamad Al-Thani, pai de Tamim, tornar-se o emir do país, o Catar era apenas um remanso sonolento, modestamente próspero com o petróleo,
mas incapaz de lucrar com suas reservas muito maiores de gás natural, em parte porque a sua vizinha Arábia Saudita obstruiu a construção de oleodutos terrestres. Depois que assumiu o Emirado, Hamad contraiu dívidas para construir o que se tornaria a maior instalação de condensação e exportação de gás natural líquido do mundo. Isso trouxe não apenas independência, mas também lucros colossais, que tornaram o Emirado o país mais rico do mundo por pessoa. Além disso, Hamad fundou a Al Jazeera, um canal de televisão via satélite que revolucionou o jornalismo árabe e ainda serviu como veículo de divulgação do próprio Catar. Enquanto os países dos Emirados Árabes usaram sua riqueza para persuadir e promover as causas islâmicas, Hamad fez diferente. Na surdina, convidou os Estados Unidos a montarem uma base militar no interior do Catar. Os Jogos da Copa tiveram início no dia 20 de novembro de 2022, com a abertura oficial. E a final está prevista para o dia 18 de dezembro. E até lá estaremos muito mais afinados com o país do petróleo, dos sheiks com 2 ou mais esposas, das areias escaldantes e de suas riquezas. E claro, estaremos esperando deixar o Catar com mais uma taça. Se você está com as malas prontas para ver os jogos da seleção brasileira, atente-se às proibições no Catar, devido à sua cultura. O consumo de álcool não é permitido em qualquer local e nem a qualquer hora. Não se vende bebidas alcoólicas em supermercados, somente em locais específicos. Não se deve usar roupas que deixem a pele à mostra, exceto dos braços, mãos e rosto. Jamais falar qualquer coisa que contrarie o Islã, especialmente falar mal da religião. Demonstração afetiva em público pode dar cadeia, hein? Sendo permitido apenas andar de mãos dadas. Nada de abraços, beijinhos. A homossexualidade é totalmente ilegal. E no mais, divirtam-se. Se gostou do conteúdo, deixe agora o seu gostei para manter o canal produzindo conteúdos relevantes para você. Se ainda não é inscrito, não custa nada. Clique em inscrever-se. E pronto, ok? Combinado, quero te ver sempre. Um grande abraço. Tchau!